Você pode sentar. Hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais. Quem almoçou com o pai aí, diga eu. Ah, que bênção. Glória a Deus. Eu lembro um dia antes do Miguel nascer, meu filho mais velho. E era à noite, a gente estava assistindo televisão, eu e Eliana. Eu falei, amor, já pensou que amanhã ele vai nascer? Já pensou que a gente vai conhecer uma pessoa que a gente não conhece? E pior, pelo menos por uns 10, 15 anos, ele vai ficar 24 horas do nosso lado, a gente nunca mais vai estar sozinho. Você já parou para pensar que a gente não sabe quem ele é? Chega amanhã, gruda na gente, vai ficar com a nossa casa, nosso dinheiro, tudo que é nosso. Acho que eu não fui muito feliz na minha colocação aquela noite. Acho que eu criei um pouco de pânico nela. Mas é tão estranho, para pensar. Você está vivendo com a tua mulher, aparece outro homem. Ele dorme na tua cama, ele faz você acordar a hora que ele quer, ele deixa você dormir a hora que ele quer. Quem aqui tem filho pequeno? Diga eu. Você acha que é difícil, é que você não sabe a hora que chega nos 20, meu filho. Se você acha que está ruim, vai piorar. Vai. Não existe nada tão extraordinário na face da terra do que a paternidade. Porque é muito interessante, né? A gente não sabe ser pai, e muito menos ele sabe ser filho. E aí, eles começam. Aí a gente diz, aprendi, olha aí, ó. Já entendo de cólica, mamadeira, de tudo. E ele já está em outra fase. Aí ele chega naquela fase, aí você fala, aprendi, agora vai. Não, ele já está em outra. E ele vai passando de fase antes de você aprender. Ou seja, é ele que te ensina a ser pai. E é extraordinário. Eu oro a Deus para que todos os homens que só têm uma única vida, nessa única vida sua você tem o privilégio de experimentar a paternidade. Porque um homem que é pai é muito diferente de um homem que não é pai. A paternidade nos dá responsabilidade, a paternidade nos dá um amor incondicional, a paternidade nos faz ver o mundo de um jeito diferente, a gente luta com mais garra, porque a gente tem, né, filhote em casa para alimentar. A vida é diferente, por isso a Bíblia diz que os filhos são a herança de Deus na nossa vida. Então quem tem um filho, tem um pedaço da herança de Deus na sua vida. Curte essa herança de Deus, seja presente, porque passa rápido. E a melhor coisa do mundo, é você ver a sua família reunida do teu lado. Você vê-los crescer, se tornar homem, se tornar mulher. Você ver neles os seus defeitos, mas também ver as suas qualidades. A paternidade é um presente que Deus nos deu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, e você que é pai, receba da parte de Deus essa noite a unção sacerdotal. Porque além de pai, você é o sacerdote dessa casa. Seja sacerdote, dirija a tua família, dirija e conduza os teus filhos a servirem a Deus. Essa é a sua responsabilidade. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos em uma série esse mês, 10 vezes mais. Deus colocou algo no nosso coração, trazer princípios bíblicos, através de exemplos de homens de Deus, que não tinham nada, que não eram ninguém, mas se tornaram 10 vezes mais que os outros.
Se tornaram 10 vezes mais na sua saúde, na sua família, na sua profissão, nas suas finanças, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida. Então, esses dias, nós estamos ministrando sobre isso. E o que nós estamos ensinando, através da experiência de homens de Deus, que do nada prosperaram, se tornaram maiores, melhores, pais, filhos, maridos, se tornaram homens de Deus, venceram, conquistaram. E eu quero que você guarde tudo isso no teu espírito, e a minha oração é que o Senhor faça dessa palavra uma palavra que gere vida dentro de você, e você possa colocá-la em prática e experimentar. E eu quero profetizar, antes de 31 de dezembro deste ano, você experimente Deus te colocando em uma posição, em um status 10 vezes mais do que aquilo que você tem hoje. É para alguém essa palavra aí? Toma posse dela em nome de Jesus. Eu vou falar sobre um homem chamado Isaac, filho de Abraão. Ele é o filho da promessa. O seu pai teve Isaac com 100 anos de idade. Ele não podia ter filhos, e Isaac se torna o filho da promessa. Mas mais do que o filho da promessa, Isaac vive a fé de Abraão. Isaac sobe lá no Monte Moriá com seu pai. Lá no monte ele é colocado sobre o altar e amarrado. Lá no altar é colocado lenha, e o seu pai pega o cutelo para oferecê-lo como sacrifício. E Isaac vê Deus dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora sei que você me ama, você confia em mim. E ele vê as promessas de Deus se cumprindo na vida do seu pai. Então ele não é somente o filho da promessa, mas ele é um filho que cresce em uma atmosfera de fé. Ele participa do milagre. Mas acontece algo na vida dele, é onde a gente aprende que é algo extraordinário, e eu quero que você guarde isso. Gênesis capítulo 26, no versículo 13 diz assim, sobre Isaac: o homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Olha só que extraordinário. Ele enriquece, e ele continua enriquecendo, prosperando, e ele não só é rico, mas ele se torna um homem poderoso, o quê? Influente. Ele se torna um homem que tinha poder, que tinha influência. A Bíblia diz que Deus o abençoou. Só que existe algo interessante nisso aqui, e é aí que a gente precisa aprender. Isaac estava vivendo em um tempo de escassez. Toda a terra estava passando por um tempo de escassez. As pessoas estavam empobrecendo, perdendo seus animais, perdendo as suas plantações. As pessoas estavam perdendo seu dinheiro. E por conta de toda essa dificuldade, Isaac sai da sua terra e vai para uma terra estranha, vai para o estrangeiro. Ele se torna estrangeiro em uma terra estranha. Quer dizer, no lugar que ele nasceu, no lugar que ele viveu, que ele conhecia a terra, que ele conhecia os poços, que ele conhecia a plantação, a cultura, que ele conhecia as pessoas, todo mundo estava passando por dificuldade. E ele vai para um lugar que ele não conhecia as pessoas, que ele não conhecia a terra, que ele não conhecia absolutamente nada. Ou seja, se está difícil aqui, lá está mais difícil ainda. Só que ele tinha que começar, porque as coisas estavam difíceis, não só para ele, para todo mundo. E ele vai para um lugar estranho, em um tempo difícil. E se você olhar, tudo era contrário. Se aqui estava em dificuldade, aonde ele nasceu e aonde ele viveu,
para o outro lugar, lá também estavam em dificuldade, lá também tinha escassez, lá também havia uma seca. Se aqui estava difícil, aqui as condições eram piores, ou seja, tudo era contrário, tudo estava contrário, nada contribuía para que ele pudesse prosperar, para que ele pudesse crescer. E ele vai para a terra dos filisteus. Só que quando chega lá, é aí que a gente aprende alguns princípios que faz de Isaac 10 vezes maior, 10 vezes mais. O primeiro princípio eu quero que você guarde, é o poder dos princípios. Diga isso, o poder dos princípios. Querido, entenda isso. Não existe ninguém que tenha sucesso que não caminhou debaixo de princípios. Não existe. Ninguém chega no topo, ninguém chega a uma posição se ele não trilhar uma jornada de princípios. Ele pode errar aqui, ele pode errar ali, ele pode ter problemas, ele pode falhar em um princípio ou outro, mas ele tem que estruturar a vida dele em vários princípios, ou ele nunca vai prosperar. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade, de você ter uma família, de você ter filhos, de você ter um trabalho, de você ter finanças, de você ter saúde, de você ter uma vida espiritual. Eu estou falando de todas as áreas, isso é prosperidade. Ninguém chega no topo, ninguém alcança o topo se não trilhar princípios. Existe poder nos princípios. Olha que extraordinário, versículo 12: Isaac semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Ou seja, eu e você conhecemos o princípio: tudo que o homem planta, isso também ele. Tudo que o homem planta, isso também ele. Nós conhecemos o princípio, o povo daquela terra conhecia. Mas a Bíblia diz que naquele ano, ninguém semeou. Agora a gente está falando de Isaac. Isaac subiu no Monte Moriá. Isaac, quando estava subindo, ele disse: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o pai responde: Jeová Jiré, Deus proverá. Ele ouviu isso, e ele chega no alto do monte, e ele ouve Deus falando com o pai dele. Ele vê o cordeiro ali com o chifre embaraçado ali em um arbusto, e eles fazem o sacrifício e descem. E ele viu Deus prosperar, ele viu Deus trazer provisão, ele conheceu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então entenda isso. Eu sei que a gente colhe o que a gente planta, você também sabe. Aquele povo sabia, mas ninguém plantou, ninguém entrou no princípio. Isaac entrou. Ah, pastor, mas aqui diz que Deus o abençoou. Ei, Deus abençoou porque ele havia cumprido um princípio. Por que Deus não abençoou os outros? Porque não caminhou no princípio. Então Isaac entendia o poder dos princípios. Ele sabia que, usando o princípio na sua vida, ele iria prosperar. Ninguém planta, mas ele planta. Ninguém colhe, mas ele colhe. Ei, escuta o que eu estou te dizendo. Eu conheço os princípios, você conhece os princípios, e eu vou te fazer uma pergunta: se Isaac não tivesse semeado, ele tinha colhido, sim ou não? Não. E por que você acha que você caminhando fora dos princípios, você vai ser abençoado por Deus? Essa hora a gente não diz amém, a gente diz ai. É isso que a gente diz nessa hora. Não, porque você sabe que se Isaac não tivesse plantado, ele não teria colhido, ele não teria sido abençoado por Deus. E eu estou te fazendo uma pergunta: e por que você acha que você vive fora dos princípios e Deus vai te abençoar? E aqui eu não estou falando da lei da semeadura, eu estou falando de princípios. Existem vários princípios.
princípio da gratidão, princípio da honra, princípio do amor. Existem vários princípios. Diga: ninguém chega ao topo sem passar por uma jornada marcada por princípios. Alguém está entendendo isso, sim ou não? Não pense que você será abençoado, não pense que você vai colher, não pense que você vai ter um resultado no seu casamento com os seus filhos. Não pense: olha, eu não sou presente porque eu estou trabalhando muito para trazer provisão, mas meus filhos serão homens e mulheres de Deus, serão homens e mulheres de caráter. Esquece. Há um princípio. Você é sacerdote do seu lar, você tem obrigação de ser presente, de ensinar os seus filhos. Se você não fizer isso, não pense que você vai ter filhos bons, que você vai ter filhos prósperos, que você vai ter filhos cheios da presença de Deus. Não vai ter. Diga: princípios me levam ao topo. O segundo, guarde isso. O sucesso, ele envolve vários princípios. Ele envolve várias decisões, várias atitudes. Não existe um. Assim como o fracasso. Mas esse que eu vou te dizer é um dos pontos fundamentais para que os seus projetos fracassem. Não fale para ninguém a respeito dos seus projetos antes que eles estejam concluídos. Não fale. Não fale sobre os seus projetos. Versículo 14. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja. Grande inveja. Quando você declara os teus projetos antes de você executá-los, você vai gerar na vida das pessoas inveja. Você vai gerar na vida das pessoas ciúme. Você vai gerar na vida das pessoas palavras de maldição. Ele acha, tá bom, eu estou aqui tentando, e ele acha que é assim, que é fácil. Vai dar com a cara no muro, vai ver, não vai dar certo. A pessoa está liberando uma palavra de maldição. Pastor, mas Deus não me protege? Escute o que eu vou te dizer. Quando a Bíblia diz que da sua boca há poder de vida e morte, e aquele que sabe usar comerá dos frutos, significa que da minha boca há poder de vida e morte sobre mim, mas há poder de vida e morte sobre os outros. Aquilo que você libera da sua boca pode gerar vida ou pode gerar morte. E aí você começa a declarar os seus projetos. E as pessoas começam a fazer uma oração contrária, a liberar palavra de maldição, a ter um olhar de inveja, a ter um sentimento contrário, e você atrai tudo isso sobre a sua vida. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Sem problema nenhum. Isaías, capítulo 39, rei Ezequias recebe pessoal lá de fora, e ele mostra todos os seus tesouros. Quando termina, o profeta entra e diz assim: quem estava aí? Ah, pessoal do país do lado aí, veio aí. E o que você fez? Mostrei todos os tesouros, tudo, não deixei nada de fora, viu? Tudo. Olha só, ele vai chegar na terra dele, ele vai matar o rei dele, ele vai pegar o exército, ele vai voltar aqui, ele vai destruir essa nação, e tudo que você mostrou para ele, vai ser dele. Ele era o rei de Israel. Meu querido, existem princípios. E aqui eu vou entrar em algo pesado. Provérbios 14:30. Coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aqui eu vou falar sobre uma balança. Você precisa ser equilibrado. As pessoas que não te conhecem vão ter inveja de você, sim ou não? As pessoas que não te conhecem estão preocupadas com seus projetos, sim ou não? O pior é que isso nasce, sabe aonde? No lugar que você trabalha, com as pessoas que você trabalha, os amigos que você tem, às vezes até dentro da família. São as pessoas próximas. Só que aqui existe um equilíbrio.
quando você deixa de falar para as pessoas corretas, você passa por falso ou por mentiroso, porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Então os meus projetos, eles têm que ser compartilhados com quem? Com a minha esposa, com meu marido, dependendo, com os filhos ou com os pais. Em algum momento, com alguém que está acima de você, o seu pastor, o seu líder, para que ele esteja junto, para que ele possa orar, mas nem todos os líderes estão preparados para ouvir sobre os seus projetos, porque o seu crescimento fere as pessoas que estão ao seu lado. Isso é algo que destrói o teu sucesso. Não declare os teus projetos até que você tenha executado. Saiba o equilíbrio para quem você pode dizer. Terceiro, determinação. Ninguém chega ao topo sem determinação. Não existe. O pai de Isaac e Abraão abriu vários poços, e as pessoas foram, por inveja, fechando todos os poços. Olha só, todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época do seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto sobre a terra. Sempre vai existir pessoas para destruir a sua vida, para destruir os seus projetos, para impedir o seu crescimento. Ei, não é que a pessoa quer prosperar, ela não quer que você prospere, porque se você prosperar, mostra que ela é incompetente. Ela não quer prosperar, ela não quer que você prospere. Está cheio de gente para tampar os seus poços, ou seja, para impedir os seus projetos, para destruir os seus projetos. Está cheio de gente tentando impedir você de conquistar. O teu crescimento fere as pessoas que estão ao seu lado. Tem gente do seu lado que não está preparado para te ver prosperando. Tem gente do teu lado que não está preparado para ver o teu sucesso. O teu sucesso machuca, o teu sucesso incomoda. Você precisa ser determinado. Fechou um poço, abra outro. Fechou um poço, abra outro. Fez uma coisa, não deu, faça de novo. Não deu, faça outra vez. Faça de novo. Não desista, não retroceda. A Bíblia diz que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. A dúvida, ela destrói a tua conquista. Você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção de aonde você está e para onde você está indo. Você tem que ter convicção do propósito da sua vida. Você tem que ter convicção do alvo. Vai dar errado muitas coisas, vai lá, seja determinado, faz de novo, faz outra vez, não para, não volta, até que você tenha concluído. A bênção de Deus está sobre a sua determinação. O Senhor é claro, Ele diz: se você retroceder, eu não tenho prazer na sua vida, eu não tenho prazer em você. Nunca esqueça isso. O teu sucesso, o teu crescimento, a tua prosperidade machuca algumas pessoas, fere algumas pessoas, incomoda algumas pessoas. E vai ter gente do teu lado pronto para destruir as tuas conquistas, para anular as tuas vitórias. Ninguém chegou ao topo sem ser determinado. Quarto, isso aqui, eu quero que você tenha um pouco de maturidade para ouvir. Entenda o processo da caminhada. Olha isso, versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixe essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. É melhor você ir embora. Você se tornou rico,
você se tornou influente, você se tornou poderoso, é melhor você ir embora. Volta aqui. No tempo bom, ele vivia em um lugar, veio a crise. Ele precisou mudar. Quando ele mudou, veio a prosperidade. Quando a prosperidade chegou, ele teve que mudar. Escute isso com maturidade. Existem pessoas que estão do seu lado, mas elas não estão preparadas para andar do teu lado no meio da crise, e elas vão te deixar. No meio da crise, virão outras pessoas. Mas essas pessoas não têm maturidade emocional, psicológica e espiritual para ver a sua prosperidade. E quando você começar a prosperar, essas pessoas vão te deixar. Tem gente que vai caminhar com a gente num tempo bom, e na crise elas vão nos deixar. Tem gente que vai caminhar com a gente na crise, mas quando a prosperidade chegar, elas vão nos deixar. E tem gente que vai caminhar com a gente na prosperidade, mas elas não estão preparadas para ir conosco até o fim. Então escute isso. E você precisa ter, de novo, equilíbrio. Tem pessoas que ficaram pelo meio do caminho, não é que você abandonou, ficaram pelo meio do caminho. Você até gostaria que elas estivessem do seu lado hoje, mas elas não estavam preparadas para atravessar a crise com você, ou não estavam preparadas para te ver prosperando. Sem perceber, dentro delas nasce a inveja, o ciúme, e ela não consegue te ver prosperando. Então, na nossa jornada de sucesso, aprenda isso. Nós teremos pessoas num tempo, teremos pessoas em outro tempo, teremos pessoas em outro tempo. A gente até gostaria que alguns estivessem com a gente, mas eles não estavam preparados. Eles não tinham maturidade para ver a nossa prosperidade. Então escute isso. Quando você perceber que algumas pessoas estão indo embora, deixa aí. E lá na frente você vai entender. Elas não estavam preparadas para estar do teu lado. Quando a gente começou essa igreja, vieram alguns pastores no início. E quando a gente começou a crescer, alguns deles foram embora. Meu Deus, como eu gostaria que eles estivessem aqui. Mas depois, lá na frente, eu percebi, eles não estavam preparados para ver o crescimento e a prosperidade. Eles não estavam. E aí, você precisa ter um equilíbrio. Porque essas pessoas, se você forçar, elas viram âncoras na sua vida. Abraão e Ló. Ló teve que ir. Agora, isso eu não estou falando de gratidão. Porque tem gente que quando sai da crise para a prosperidade, esquece as pessoas que te ajudaram. A gratidão é um princípio que você precisa manter. A gratidão é você prosperar e trazer as pessoas que te ajudaram a chegar aqui. Então isso é um equilíbrio. Mas entenda a jornada, entenda o caminho. Você vai ter pessoas no tempo bom, você vai ter outras pessoas em tempo de crise, você vai ter outras pessoas em tempo de prosperidade, e pouquíssimas vão com você até o fim. Pouquíssimas pessoas vão começar com você e vai até o fim. Agora, nunca esqueça o princípio da gratidão. A gratidão é você lembrar daquela pessoa que te dava carona para a faculdade. Se não existisse, você não tinha dinheiro, você ia a pé.
A gratidão é lembrar daquela pessoa que te dava um prato de comida quando você precisava. A gratidão é aquela pessoa que te emprestou um dinheiro, que hoje não significa nada para você, mas naquele tempo era tudo que você possuía. Gratidão é você chegar num lugar e nunca esquecer quem foi que te deu a mão e que te ajudou a chegar naquele lugar. Gratidão é um princípio que gera prosperidade. E último, eu termino com isso aqui. Quando Isaac saiu abrindo os poços, as pessoas vinham atrás fechando, e haviam briga, e lutava, e ele abria outro, e havia briga, e lutava, até que chegou no momento que ele abre um poço, e ele acha um veio d'água, e ele chama aquele poço de Reobote. Deus alargou. Reobote significa lugar espaçoso. Deus alargou. Ele entende o propósito da vida dele. Escute isso. A sua jornada vai ser marcada por pessoas perto e por pessoas longe, que vão te trair, que vão se opor, que vão tentar fechar seus poços, que vão tentar impedir seu crescimento. E o que mais dói, às vezes pessoa muito próxima, amigo de longas datas, membros da sua família. Mas escute o que eu vou te dizer. Seja determinado e entenda o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você usa uma coisa chamada fé. Fé e determinação. Fé e determinação. Você só continua porque tem fé. Você só tem fé porque é determinado. Você só é determinado porque tem fé. Você só tem fé porque é determinado. Vai chegar num dia, em algum lugar, em algum momento, que Deus vai te alargar. Vai chegar em algum momento que Deus fará de você um lugar espaçoso, e naquele lugar haverá abundância e prosperidade. Como é que você se torna 10 vezes mais? Seguindo o propósito, seguindo princípios. Diga isso: os princípios me levará a um lugar espaçoso de prosperidade. Meu Deus, se você entende isso, diga graças a Deus. Se coloque de pé.